Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, terça-feira, 4 de julho, estou aqui para mais uma análise da noite do Bitcoin e do ETH, fazendo uma atualização do mercado. E nesse vídeo vamos falar dessa correção do Bitcoin nesse momento e, como sempre, eu vou trazer os pontos mais importantes desse movimento para você. Por isso, fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Então vamos começar pelo gráfico de 1 hora do Bitcoin, que está sendo negociado a 30.794 dólares. No vídeo da manhã, eu tracei aqui essa linha de tendência de alta, e no momento que eu fiz, eu falava que não era bom que o Bitcoin perdesse a região de 30.754 dólares, que era o toque na linha de tendência de alta. Porém, o movimento andou e perdeu a linha de tendência de alta aqui em 30.850 e veio para baixo. Porém, meus amigos, ainda está aqui num ponto bacana do gráfico. Por quê? Porque era a resistência anterior, 30.754. Tentou romper várias vezes aqui, durante a semana também, em outros momentos, mas fato é que rompeu, não havia feito o reteste ainda e veio agora para fazer esse reteste. Então, ao meu ver, ainda tudo certo com esse movimento, considerando aqui um reteste desse ponto de resistência. Então, ficando acima de 37,54, maravilha, Bitcoin continua ainda nessa faixa, entre essa região de 37,54 até 31,406, que é a resistência acima. Foi onde ele chegou aqui, deu quase uma agulhada e veio para baixo, tá? Quando a gente olha aqui nosso indicador VPVR, também nos mostra outro ponto favorável. Tem muito mais suporte para baixo, vejam só essa região aqui forte, do que resistência para cima, está mais tranquilo aqui para cima. Bitcoin vai ter uma resistência um pouco mais forte aqui nessa casa de 31.012 dólares, tá? Então pode fazer sim essa recuperação. Olhando a análise de sentimento, deixa eu colocar na tela, que estava do ETH aqui, colocar BTC. Olha só, sentimento no mercado, long short ratio subindo um pouco nas últimas horas, está em 0,92 e o open interest caindo. Então esse movimento, meus amigos, pode ser um pouco lento nessa recuperação. Pode, quem sabe, bater nessa linha de tendência de alta, não conseguir romper, vir mais para baixo e ficar um tempo aqui lateral consolidando esse fundo para depois se recuperar, tá bom? Mas mesmo assim, olhando no geral, ainda está favorável porque o Bitcoin está abaixo de 1 aqui no long short ratio, está em 0,91. Isso significa que tem mais pessoas apostando em short do que long. Então, se tem mais pessoas acreditando numa queda, o que o ativo faz? Normalmente vem e dá uma pernada de alta aqui para estopar e liquidar essas operações para depois continuar o seu movimento, tá? Então, ainda vejo favorável. Além disso, houve grande liquidação de long nessa queda. Então, se tem pessoas sendo liquidadas em long, estavam operando errado, é normalmente aí que é um ponto bom para pensar numa entrada, tá certo? E o suporte está em 30.754 dólares. Agora, caso o Bitcoin perca a força, onde tem as grandes ordens, onde as baleias estão esperando o Bitcoin? Vejam só, aqui para baixo, ordens mais fortes na casa de 30.500 dólares, tá? Então seria aqui, tem baleia acreditando que o Bitcoin pode ainda voltar e dar mais uma agulhada vindo aqui nesse fundo, que seria mais ou menos aqui, ó, 30.500 dólares nesse fundo aqui, ó. Então seria mais esse movimento aqui para depois pegar essas ordens e voltar a subir. Então de olho também eu vejo como suporte máximo para a gente acreditar aí numa boa recuperação do Bitcoin, exatamente essa região de 30.500 dólares, tá? Que foi justamente aqui esse fundo que deu origem a essa última pernada de alta dela. Então, ao meu ver, assim, esse movimento aqui foi muito mais para estopar e liquidar essas operações, pegar essa liquidez e fazer a recuperação. Mesmo porque, quando a gente olha o gráfico diário, vejam só, candle de hoje, um candle de correção, após ontem, um grande candle comprador. E não perdeu o fundo. E é importante demais fechar hoje às 21 horas acima desse fundo, que está na região de 30.613 dólares.
Repare que ele veio aqui, até deu uma agulhadinha e voltou para cima. Então, fechando acima de 37,54, ao meu ver, ainda beleza, porque, no geral, forma um grande padrão aqui de bandeira de alta. Olha só o movimento que o Bitcoin vem. Então, fica esse tempo aqui mais lateral, e aí forma um padrão de bandeira de alta, que é um padrão de continuidade de alta desse movimento. Então, continuo otimista no geral aqui, principalmente olhando o gráfico diário, que permanece bonito, tá bom? Agora sim, vamos para a análise do ETH. ETH, já começo pelo gráfico diário, que ainda está batendo a análise que eu fiz ontem, né? Está sendo negociado agora $1.940, e eu falava ontem que não era bom que perdesse essa região de $1.931, tá? Então ainda se encontra acima, deu uma agulhada exatamente nesse suporte, ó, cravou em $1.931 e voltou a subir. Em relação aqui ao candle do gráfico diário, também é a mesma coisa. Se não perder o fundo dessa região aqui de 1937, esse suporte de 1931, ainda acredito no movimento aqui lateral, tendo em vista que rompeu a resistência, que era exatamente esses $1.931. E o ETH está diferente do Bitcoin, está mais avançado. O Bitcoin ainda tem aquela resistência de 31.406 para romper, mas o ETH ontem já veio aqui, ó, fez topo mais alto do que todos os anteriores aqui, ó. Então já saiu da região de resistência. E da mesma forma, olhando aqui no VPVR, nos mostra que tem mais suporte para baixo do que resistência para cima. Então a possibilidade é que o ETH continue esse padrão de alta para os próximos dias, tendo em vista que estamos falando do gráfico diário. Mas agora vamos ver o curto prazo do ETH, gráfico de 1 hora. Vejam só. Da mesma forma que o Bitcoin fez, rompeu uma resistência, porém não fez o reteste, passou batidão aqui, ó. Então, nesse momento, ao meu ver, fazendo um reteste em $1.931. Colocando o gráfico de 4 horas, acredito que fique muito mais claro exatamente esse movimento, ó. Passou batidão aqui e não tinha feito o reteste. Então veio para fazer um reteste e agora pode continuar o seu padrão de alta, que continua aqui bem otimista, fazendo fundo mais alto que o anterior, topo mais alto que o anterior, num claro padrão de ondas ascendentes. Pode embalar aqui fazendo mais um topo mais alto que o anterior, fundo mais alto e seguir dessa forma. Olhando a análise de sentimento, então vamos ver como que está o ETH aqui. O ETH já não está legal a análise de sentimento. Long short ratio subindo bastante, open interest caindo, não está nada legal. O que consola também foram as liquidações aqui, foram grandes as liquidações nesse fundo. Então pode tentar se segurar aqui em 1931, pegando essa liquidez, e se o sentimento de mercado melhorar, aí sim pode continuar o padrão de alta. Então para o ETH, eu vejo um padrão um pouco mais lateral aqui. E aqui o VPVR nos mostra que tem uma certa resistência nessa região aqui de $1.956. E diferente do Bitcoin, o ETH está positivo aqui, o long short ratio. Tem mais pessoas em long do que em short. Então pode ter uma agulhada para baixo para estopar e liquidar essas operações, para pegar novamente liquidez e aí sim se recuperar. Então de olho nesse movimento, nesse fundo de $1.931. Então vamos ver, já que o sentimento de mercado não está tão favorável, onde estão as grandes ordens, onde as baleias estão esperando o ETH aqui, caso ele perca força. Vejam só, já tem ordens aqui bem pertinho de onde ele está, em $1.937, que é acima do suporte que eu mencionei, mais para baixo em $1.930, que é praticamente encostado aqui no suporte que eu mencionei, então já tem ordens fortes aqui, só que perdendo essa região, ordens mais fortes somente em $1.920. Então, de olho, se perder essa região, $1.920 está aqui, ó, bem perto desse suporte anterior de 1.883. Então, seria mais ou menos aqui, ó, deixa eu colocar... esse fundo aqui, ó. Tem baleia acreditando que pode vir ainda nesse fundo. Então está razoável ainda, não está nem tão para baixo quanto eu imaginei aqui não. 1920 seria aqui, ó.
visitar esse fundo novamente. Então, ainda mesmo nessa região, faria um fundo mais alto que o anterior. Dessa forma, continuo otimista, tá certo? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado, desejo uma excelente noite e até amanhã.